Seja, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós temos as últimas parábolas de Mateus, trazidas por Mateus. Então, nós já estamos aí nesta caminhada há tempos e as últimas 3 parábolas serão estudadas hoje. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, a primeira das parábolas de hoje é uma parábola muitíssimo conhecida, a parábola das 10 virgens. Ela está em Mateus 25. É o primeiro terço deste capítulo que tem as 3 parábolas finais. O que trata esta parábola? Ela conta a história de 10 virgens que estavam aguardando o noivo para entrar na festa das bodas desta pessoa, desta pessoa bastante conhecida, que era um noivo que viria para as bodas, e elas estavam aguardando. À medida em que o tempo passava e o noivo não chegava, elas acabaram dormindo. E aí o que acontece é que quando o noivo chega, eles percebem, 5 delas percebem que elas não vão ter azeite suficiente para ir até o salão, a ir até o local das bodas. E elas pedem então emprestado azeite para as outras 5. As outras 5 se recusam, dizendo que haveria o risco de todas elas ficarem sem azeite. E então elas sugerem para que estas 5 rapidamente vão até os vendedores de azeite e comprem antes que ele entre no salão. Então, esta é a história, esta é resumidamente o que traz Mateus 25. Depois o amado pega essa passagem e lê com bastante calma. Vamos ver os detalhes? Muito bem, então aqui nós vamos encontrar 10 virgens. E essas duas informações, o número 10 e serem elas virgens, tem significado também. Então, vejamos lá. Em primeiro lugar, por que ele está se referindo a virgens? Porque ele fala sobre pessoas, não especificamente mulheres, aqui está como mulher, mas o texto ele pode ser extrapolado, eu posso estender isso para pessoas que sejam crentes em Jesus, mas que seja imaculada, que seja separada, que seja santificada. Esta expressão queria dizer que a Virgem era uma pessoa nova, era uma pessoa que ainda não havia entrado num casamento, que ainda não havia conhecido o seu cônjuge. E aqui nós podemos então extrapolar como faria o escritor de 2 Coríntios. Então veja lá, 2 Coríntios 11, 2, diz assim Paulo: estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então aqui ele está falando da igreja, ele está falando da pureza, de ser imaculada, de não ter pecado, de ser separada, de estar santificada. Então, estas são todos os convidados. E aqui podemos dizer homens e mulheres porque nós estamos falando de pureza, nós estamos falando da virgem que vai chegar a um casamento com Jesus, o noivo. Uma outra coisa interessante aqui é o número 10. Por que 10 virgens? Por que não 3? Por que não 5? Por que não 7? Por que não um outro número? O número 10 ele tem um significado.
no hebraico, os números também têm alguns significados e a gente precisa prestar atenção nisso. 10 é um número que quer dizer algo completo. Então, significa dizer que eu tenho um número completo de virgens, de pessoas puras, de pessoas separadas para o casamento. 10 também era um número mínimo necessário para que se abrisse uma sinagoga. Então, esta é a ideia de número 10 para os judeus. Entretanto, eu quero mencionar algo a mais aqui. Quando Jesus estava ainda entre nós e ele estava nos ensinando pessoalmente, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: se estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele também estaria. Ou seja, se nós estivermos, não é necessário 10. Não é necessário 10 um número para abrir uma sinagoga. Não é necessário 10 essa. Para Jesus, 2 ou 3 já é completo, suficiente para que ele esteja presente. Olha a misericórdia de Jesus para conosco. Eu não preciso esperar um número 10. Se 2 pessoas estiverem ali, ele já está conosco. Amém? Quem é esse noivo? O noivo aqui, ele tem uma representação de Cristo. Então, este noivo, esta pessoa especial que elas estavam esperando, é o próprio Cristo. Muito bem. Veja que existia uma preparação antes desse encontro. O que estas 10 virgens fizeram? Elas tomaram da sua lâmpada e tomaram do azeite. Naquela época, a lâmpada era um instrumento, um objeto que queimava azeite. Então, o combustível ali era o azeite. E isso iluminava o lugar. A gente já andou falando sobre isso em algumas outras parábolas anteriores. O que eu quero ressaltar aqui é que cada uma delas levava a sua própria lâmpada. Isso significa, querido, que você tem, assim como elas, assim como o significado da parábola, cada pessoa tem uma responsabilidade própria. Qual é essa responsabilidade? De levar a sua própria lâmpada, a sua própria preparação. Então, cada um é responsável pela sua lâmpada, cada um é responsável pelo seu azeite, que é o combustível desta iluminação, desta luz que é produzida pela queima do azeite nas lâmpadas ou na candeia, ou no candeeiro. Né? O que se produz aqui é uma iluminação. É uma iluminação. Esta iluminação pode ter 2 significados. A iluminação, que é essa luz, que é a própria orientação, que é o próprio conhecimento, que é aquilo que nos foi dado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, mas também pode significar a unção, o preenchimento com o Espírito Santo. Então, o azeite aqui, que está produzindo esta iluminação, pode ter um sentido de iluminação, de orientação, mas também pode ter um sentido de unção, de preenchimento com o Espírito Santo. Todas elas, olha que coisa interessante, amado, todas tinham a mesma preparação. Todas elas tinham a sua própria lâmpada e todas elas tinham o seu azeite. Qual é a diferença aqui? A diferença foi a demora. Eu não sei quando o noivo vai chegar, eu não sei a que horas o noivo vai chegar, porque se eu soubesse disso, eu teria todas as coisas
preparadas e nada haveria de sair errado, porque eu sei a hora. O problema é que eu não sei a hora. O problema é que eu devo estar preparada para qualquer hora, mesmo que ele demore, mesmo que ele demore. E isso fez a diferença entre as virgens que nós comentamos aqui, entre as 5 que estavam preparadas e as 5 que não estavam preparadas. Então veja, este azeite demonstra para nós que que nós devemos ter uma prudência, um preparo para a chegada desta pessoa, não sabendo a hora em que esta pessoa vai chegar. Tanto isto é que as insensatas não calcularam ou não se prepararam para uma eventual demora. Ora, isto é possível? É possível. Então eu devo estar preparado para qualquer coisa, inclusive para que o azeite acabe. Eu não posso deixar o azeite acabar. Porque se eu deixo o azeite apagar, na verdade, ou acabar, o azeite acabando, eu não tenho mais luz, eu não tenho mais luz na lâmpada, ela não queima mais. Então, isso significa que o despreparo me deixa sem iluminação, sem a unção do Espírito, sem este preparo de conhecimento. Por que elas não dividiram? Elas foram ruins em não dividir? Não, meu amado. O problema aqui é que a divisão significaria que elas estariam dividindo também o que nós poderíamos chamar de salvação. E a salvação não se divide. A salvação é pessoal. A salvação é para cada um. A salvação, o preparo, entrar no salão de bodas era só para quem estivesse com a lâmpada acesa. Isto significa que entrar no salão de bodas, entrar no casamento, é apenas para aqueles que estavam preparados, aqueles que têm salvação. E aqueles que não têm, aqueles que se deixam vencer por estas circunstâncias, estas não entrarão. Então a salvação é pessoal, a salvação é para cada um. Nós não vamos poder levar ninguém a tiracolo. Nós não seremos levados por ninguém. A responsabilidade é pessoal e individual. A mensagem aqui é muito clara. A mensagem é muitíssimo clara. O que nós temos aqui é que nós devemos estar preparados para a vinda do noivo. Irene, mas e se ele demora? Se ele demora, você espera. Mas você espera preparado. Preparação. Ter sempre uma provisão de azeite para a lamparina. Então a mensagem aqui, né, não é que existia uma ausência de preparo. Então, o despreparo não foi total, porque elas foram. O preparo aqui foi insuficiente. Então, a palavra de Deus fala isso. Em Apocalipse, nós vamos encontrar algumas lições no sentido de que nós precisamos nos ater e nos preparar e estar prontos até o fim. E veja que até o fim nós precisamos estar fiéis, nós precisamos estar posicionados até o fim, para que não aconteça que, quando chegar próximo à hora, a gente acabe perdendo esta salvação exatamente porque houve algum probleminha de preparo insuficiente lá no final. Então, esteja preparado até o final, mesmo que haja demora, mesmo que haja um atraso na vinda. Nós não sabemos, né? Na verdade, não haverá atraso, não haverá demora. O tempo já está marcado, nós é que não sabemos. A segunda parábola é a parábola dos talentos e das recompensas, e ela está na mesma linha
que a parábola das 10 virgens. Ela está na sequência, né, de Mateus 25, do verso 14 até o verso 30. Depois o amado lê isso com calma. Vamos resumir o que acontece aqui. Uma pessoa muitíssimo rica, ela vai viajar. E quando, naquela época, acontecia isso, uma pessoa muito rica vai viajar, ela deixa algumas pessoas cuidando das suas coisas. Então, normalmente, ela faz isso fazendo um contrato por escrito ou mesmo sem esse contrato por escrito. Mas ela deixa os bens para as pessoas que ficarem lhe substituindo nos seus negócios patrimoniais. Então, ela deixa os seus bens para estas pessoas, distribui para essas pessoas e essas pessoas então vão negociar com os seus bens, mantendo o seu patrimônio e mantendo todos os negócios daquele que viaja. Então, esta é a situação em que acontece aqui na parábola dos talentos e das recompensas. O que nós vemos é que quando Jesus está explicando esta parábola, e uma coisa comum, as pessoas sabiam que isto acontecia, pessoas ricas viajavam e deixavam isso para os seus servos, isso era uma questão típica da época, né? Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele estava ensinando ali no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém, a parte central de Jerusalém, podia ser vista do Monte das Oliveiras. Nós já estamos às portas do julgamento de Jesus, nós já estamos às portas da crucifixão de Jesus. Então, Jesus explica esta parábola neste lugar. Isto é bastante emblemático, isto é bastante significante, porque foi próximo da sua morte e foi no Monte das Oliveiras. Jesus explica então que quando esta pessoa voltasse, era comum, era normal haver recompensa para aqueles servos que foram fiéis, que foram cuidadosos, responsáveis, diligentes no trato com coisas que não lhe pertenciam, com o patrimônio que o seu patrão, o seu senhor, havia lhe dado. E também haveria uma retribuição negativa, uma condenação para aquele que não fosse fiel, para aquele que fosse improdutivo, para aquele que não levasse a sério a incumbência que lhe foi dada. Então, aqui de novo nós estamos vendo, a gente acabou de ver isso lá na parábola das 10 virgens. Aqui, de novo, nós estamos observando que cada pessoa tem a sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Lá com a salvação, com a iluminação, com a unção do Espírito Santo. Aqui nós temos uma responsabilidade para com aquilo que nos é dado. Veja que este rico deu do seu patrimônio para os seus servos. Então, não era dos servos. Eles tinham uma responsabilidade para com as coisas que o seu senhor havia lhe dado. Muito bem, ele deu para um 5, para outro 2, para outro 1 talento. O que é esse talento? O talento não é aquilo que hoje nós chamamos de talento, né? Uma pessoa tem um talento, que é uma qualidade. Não. Talento era, na época, chamada como uma unidade de medida. Então, se mediam coisas, né? E dependendo da quantidade, nós tínhamos o talento. O talento, em alguns estudos, alguns autores dizem que eles equivalem a 60 minas, mais ou menos 32 quilos. Então, essas 60 minas equivaleriam a 100 dracmas, que é uma moeda romana, e esses 100 dracmas equivaliam a 6.000 denários. Um denário
era o valor que um trabalhador recebia por dia. Por isso ele era chamado denário, porque era por dia. Então veja, 6.000 denários dá 6.000 dias. Isso equivalia a mais ou menos uns 15 anos de salário de um trabalhador. Ou seja, era um dinheiro relativamente alto. Então, para um, ele deu 5, para outro, ele deu 2 e para outro, finalmente, ele deu 1 denário apenas. O que significam esses denários? O que significam esta moedinha? Significa, então, um dom que estas pessoas estariam recebendo. Na época, era dinheiro. Hoje, nós podemos interpretar isso, isto é um símbolo de um dom que nós recebemos. Então, existem pessoas que recebem 5 dons. Existem pessoas que recebem 2 dons. Existem pessoas que recebem apenas um dom. A quantidade de dons, de talento que era dada, a gente vai ver daqui a pouquinho, era relativo à capacidade pessoal de cada uma das pessoas. Mas os talentos foram distribuídos de qualquer forma. Por que este Senhor deu aos seus servos os talentos? Ele disse: negociem, ou seja, cuidem dos meus negócios. Então, o que acontece aqui é que estes talentos ou estes dons não são dados para o nosso deleite, não são dados para nós, são dados para fazermos algumas coisas, né? Para fazermos algumas coisas na obra do Senhor, para servirmos a Deus. Então, este é o objetivo de recebermos talentos ou de recebermos dons, hoje falando de dons. Então, isto é distribuído por Deus, segundo a sua grande sabedoria, de acordo com, agora sim, com a nossa aptidão, com a nossa capacidade pessoal. Eu, por exemplo, não tenho a menor aptidão, a menor capacidade para fazer determinadas coisas. Então, um dom relacionado a isso não será me dado, a não ser que eu desenvolva esta aptidão, esta capacidade, né? Caso contrário, este dom será dado a alguém que saiba trabalhar com este dom, que saiba usar este dom. Então, Deus tem, na sua infinita sabedoria, esta noção de quem recebe qual dom. Nos dá, então, estes dons, esta capacitação, conforme nós vimos agora, de acordo com as nossas qualificações e aptidões pessoais. Isso está em conformidade com a palavra? Está sim. Se nós observarmos 1 Coríntios 12, 11, está escrito assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Aqui Paulo está falando sobre os dons espirituais. Ele está falando sobre os vários dons espirituais. E aí no final ele explica: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, com esse conhecimento das nossas capacidades, das nossas aptidões, de tudo aquilo que a gente viveu e que a gente tem capacidade de fazer. Muito bem, então aqui eu tenho 2 classes de pessoas. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos imediatamente. A palavra fala isso imediatamente, ou seja, eles não perderam tempo. Ele recebeu o dom e ele começou a usar o dom. Ele recebeu o talento e ele correu para negociar o talento. Ou seja, ele foi atrás para multiplicar aquele dom que ele havia recebido. Então,
Aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, eles foram zelosos, cuidadosos, eles foram bastante solícitos com o que o seu senhor falou e eles utilizam os seus talentos, as oportunidades e depois, ao final, eles são recompensados. Esta recompensa é o que a gente pode chamar de galardão, né? Ou seja, aquela recompensa, aquele galardão que nós receberemos ao final, depois que o Senhor volta e depois que o Senhor avalia a utilização dos talentos ou dos dons. O servo que não fez isso, o servo que falhou, ele tinha um dom, lhe foi dado um dom, lhe foi dada a oportunidade, e ele, temeroso, inclusive acusando o Senhor de ser mau, de não levar em consideração a obra dos seus servos, ele enterra, no sentido de que enterrar um talento é não usar um dom. Além de ele não enterrar, né, desobedecendo a ordem de fazer negócio, de fazer uso, ele ainda fala sobre, ele desobedece essa lei e ele ainda fala sobre o Senhor, que o Senhor, então, não seria condescendente o suficiente. Então, em verdade, aqui nós temos um servo mau, um servo infiel, um servo que não obedece e que faz exatamente o que não é para fazer. E ele coloca, então, empecilho na sua falha. Ele coloca que a sua falha não foi por causa dele, a sua falha foi por causa do Senhor que lhe deu o talento. Então, aqui eles serão, então, advertidos e o dom, ou seja, o talento, será retirado dele e será dado àquele que tinha mais talentos, tá? Então, aquele que tinha mais vai ficar com mais, porque fez um uso correto, fez um uso precioso dos talentos do Senhor. Finalmente, nós temos a última parábola, que é a parábola das ovelhas e dos bodes. Veja que Jesus ainda está no Monte das Oliveiras, Jesus está há alguns dias de ser crucificado, de passar por por um julgamento. Então, ele está em 25, do 31 ao 46. E ele conta agora como acontecerá ao final, quando este Senhor virá e ele fará separação entre bodes e ovelhas. E aí o destino dos bodes e o destino das ovelhas. Então, quem está envolvido agora? Quem está envolvido são todas as nações, ele fala das nações, tá? E estas nações serão julgadas. O que seriam essas nações? Todos os povos. Então, nós não estamos falando apenas dos judeus, nós estamos falando também dos gentios. Haverá um momento mais para frente em que nós teremos um julgamento pela frente. Todas as pessoas, sendo ou não judias, sendo ou não do reino de Deus, estas pessoas serão julgadas. Todas as pessoas serão julgadas. Quem julgará? O próprio Jesus julgará. Então, ele virá, ele vai se posicionar como rei e ele vai falar agora quem vai à direita e quem vai à esquerda, quem vai para a salvação e quem vai para a perdição. Ele vai separar as ovelhas dentre os bodes, ou seja, as ovelhas ficarão à direita e os bodes ficarão à esquerda. Lembremos-nos o seguinte, agora duas coisas são importantes para nós lembrarmos. Primeiro, quando ele esteve aqui na terra, ele se posicionou como pastor das ovelhas que não tinham pastor.
várias vezes ele fala isso e ele se ressente de que essas ovelhas estavam perdidas sem pastor. Nós falamos isso numa parábola anterior. Agora, ele está dizendo o seguinte: eu vou julgar, mas eu conheço as ovelhas. Por quê? Porque quando eu estive aqui, eu fui pastor destas ovelhas. As ovelhas conhecem o meu chamado e eu conheço o balido das minhas ovelhas. Então, o que está acontecendo aqui? Ele, sendo pastor, ele sabe diferenciar quais são as ovelhas que lhe pertencem. Ele sabe diferenciar uma ovelha de um bode. Segundo ponto importante, nós estamos há alguns dias do julgamento de Jesus. O que significa dizer isso? Significa dizer que daqui a alguns dias desta parábola aqui que Jesus está contando, ele estaria diante de Pilatos, diante do Sinédrio, diante dos homens, né, religiosos ou seculares, e ele seria julgado pelos homens. E é interessante como aqui ele se coloca como rei. Então, este que é o que estará diante dos homens para ser julgado por eles, porque ele vai ser julgado, ele vai ser condenado e ele vai ser morto, morte de cruz, por nós. Este mesmo, ele vai voltar e agora ele julgará os homens. Fará esta separação e fará o julgamento dos homens. Tá? Isto ele está falando há 2, 3 dias antes do que aconteceu do seu julgamento, do seu martírio e da sua crucifixão. Quem são as ovelhas? As ovelhas são os justos, as ovelhas são os servos de Deus. Uma ovelha que é simples, que é mansa, que é pura, que é altamente dependente, que ouve a voz do pastor e lhe segue. São quem? São todos aqueles que fizeram a obra de Deus. E fizeram como se estivessem fazendo para ele. Mesmo não sabendo, eles estariam fazendo como se fosse para Deus. Porque Deus estava representado, Jesus estava representado naqueles pobres que precisavam de comida, de água, de conforto, de palavra, de apoio. Ele coloca à direita. O que significa colocar à direita? A direita era, naquela época, uma posição de aprovação, uma posição de honra. Toda vez que o rei que estava no trono colocava alguém à sua direita, significa que ele estava aprovando e honrando esta pessoa. Os bodes, quem são? Os bodes são os ímpios, os profanos, os pecadores, os insensíveis, aqueles impuros, aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, que sempre se colocaram contra a palavra de Deus, que sempre perseguiram as ovelhas, aqueles que eram contrários, ou aqueles que fingiam ser da obra, mas que não eram. Por quê? Porque Deus não olha o exterior, Deus conhece a ovelha que há em nós. E ele as coloca à esquerda. O que significa colocar à esquerda? À esquerda é uma posição de vergonha, é uma posição de desonra. E finalmente, então, viria o julgamento. As ovelhas entrarão no reino de Deus para o descanso eterno, para a vida eterna, e estarão eternamente com o seu rei. E aqui nós podemos ver agora, observando, as bodas do cordeiro, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Então, estes estarão no descanso eterno, no casamento, nas bodas, estarão com vestes especiais e estarão com os galardões que ganharam usando os talentos. E os bodes? Os bodes serão lançados fora.
Os bodes serão deixados no escuro, os bodes serão para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, amados. Bons estudos.